Boa tarde, pessoal. Hoje vamos continuar tratando de um aspecto biobibliográfico da filosofia do Mário Ferreira dos Santos. Mas tudo que nós tratarmos hoje vai ser conduzido a um ponto absolutamente importante, o qual vocês já sabem, que é a filosofia em busca de uma certeza. Bom, se nós remontarmos ao fato de que o Mário Ferreira dos Santos era filho de um homem provavelmente muito culto, Francisco Santos, nós vamos entender um pouco do universo em que o Mário Ferreira dos Santos foi formado. Mário Ferreira dos Santos nasceu em 1907 e morreu em 1968. Seu pai, Francisco Santos, era um português, de nascimento que veio para o Brasil com uma companhia de teatro. Eles entraram no Brasil por Belém, mas depois tiveram problemas com febre amarela e a companhia se dissolveu, mas o Francisco Santos continuou no Brasil, fundou uma nova companhia e viajou pelo país e foi descendo, passou pela cidade de Tietê, em São Paulo, cidade em que o Mário Ferreira dos Santos nasceu, e depois desceu um pouquinho mais do Brasil e foi parar no Rio Grande do Sul. Mário Ferreira dos Santos chegou a Pelotas, no Rio Grande do Sul, com 4 anos de idade. Francisco Santos, além de ator, de ter criado uma companhia de teatro, em Pelotas ele criou também com alguns sócios um teatro, o Teatro Guarani. Há uma obra de Pedro Henrique Caldas e Yolanda Lhuillier dos Santos. A Yolanda é filha do Mário Ferreira dos Santos. Há essa obra aqui que trata justamente sobre o Teatro Guarani. Há uma outra obra dos mesmos autores, da Yolanda e do Pedro, que é Francisco Santos, pioneiro no cinema do Brasil. É uma obra que trata do pai do Mário Ferreira dos Santos, Então ele criou esse teatro e depois criou uma companhia de cinema. E é, como eu disse na aula anterior, responsável pelo primeiro longa-metragem da filmografia da América Latina e também responsável pelo curta-metragem do qual se tem um registro mais antigo. Bom, foi nesse ambiente familiar em que o Mário Ferreira dos Santos nasceu. Eu não tenho muitas informações sobre a mãe do Mário Ferreira dos Santos, Maria do Carmo, ainda tem algumas notícias que o Mário Ferreira dos Santos dá sobre a sua família, a parte materna de sua família, mas eu ainda não tenho suficientes dados para poder fazer uma exposição razoável sobre a parte materna da família do Mário Ferreira dos Santos. Ou seja, muita coisa sobre a vida do Mário Ferreira dos Santos ainda pode ser pesquisada. Bom, a gente já sabe que ele é filho de um português, que não é qualquer português, de uma família de juristas e afilhado de Camilo Castelo Branco. Segundo o livro Francisco Santos, pioneiro no cinema do Brasil, essa parte da família do Mário Ferreira dos Santos tem também a graça de ter tido a primeira mulher em Portugal formada em Direito, pelo menos o que está relatado aqui, e então já se vê que é uma família, sob o ponto de vista cultural, bastante nutrida, Bom, o Mário Ferreira dos Santos, numa carta que ele escreveu a Augusto Maia, que era um intelectual gaúcho, que foi para o Rio de Janeiro com um grupo de intelectuais gaúchos levados pelo Getúlio Vargas, e ele dirigiu o Instituto Nacional do Livro. Mário Ferreira dos Santos teve a possibilidade de publicar a sua Enciclopédia de Ciências Filosóficas e Sociais pelo Instituto Nacional do Livro e mandou uma carta para o Augusto Maia. A carta não obteve resposta, mas essa carta nos instrui bastante sobre os projetos do Mário Ferreira dos Santos, mas também um pouco sobre a vida do Mário Ferreira dos Santos e essa busca do Mário Ferreira dos Santos de uma certeza. Nós falamos na aula anterior que a filosofia positiva e concreta é uma filosofia da afirmação que se opõe às filosofias céticas, agnósticas, se opõe às filosofias do nada, às filosofias que pregam o tédio, que pregam algumas, inclusive, o satanismo. Então, o Mário Ferreira dos Santos faz face a esse tipo de filosofia ao descobrir essa possibilidade que é a filosofia positiva e concreta. Filosofia essa, como eu também já anunciei, vai ser rebatizada e vai passar a se chamar Instrução Suprema, Matesis Megiste. Bom, mas nós estamos tratando propriamente da carta
que Mário Ferreira dos Santos escreveu em 1953 a Augusto Maia. Lá nessa carta ele diz: desde que eu era criança, meu pai lia para mim fábulas, ou me contava fábulas, apólogos, histórias que acabaram me inspirando de alguma maneira. E meu pai acentuava, no caso o pai do Mário Ferreira dos Santos, acentuava que em alguns terrenos do conhecimento humano não há progresso. Em especial, os terrenos das relações humanas, da ética e, sobretudo, o da filosofia. Já foi plantado ali pelo Francisco Santos a ideia de que o conhecimento pode progredir. E vamos ver na filosofia positiva e concreta que o Mário Ferreira dos Santos defende, a contrapelo do que faz o Kant, né, defende que a filosofia progride, que nós podemos progredir no conhecimento metafísico, que nós podemos progredir no conhecimento do ser. Mas essas fábulas, esses apólogos, essas histórias lidas ou narradas pelo pai do Mário Ferreira dos Santos já permitiram, de alguma maneira, que nascesse no coração daquele menino um impulso de reunir os saberes, um impulso que permite que os saberes se encontrem, que não haja fissura, fossos, abismos entre os saberes. Então, o Mário Ferreira dos Santos fala isso nessa carta. Eu vou ler apenas um trechinho da carta e vocês encontram a carta que ele escreveu a Augusto Maia na monografia sobre Mário Ferreira dos Santos, escrita pelas filhas do Mário Ferreira dos Santos, Nadiesda Santos Nunes Galvão e Yolanda Lhuillier dos Santos. Se vocês procurarem na internet, é uma obra que nunca foi publicada, mas se vocês procurarem na internet, eventualmente vocês acabam por encontrá-la. Bom, e ele diz o seguinte, deixa eu ver se eu... Ele diz o seguinte, no primeiro trecho da carta: quando o moço, iniciado nas alegrias e tristezas, nas angústias e felicidades do conhecimento, meu pai me expunha as fábulas famosas e as explicava, para que lhes entendesse o sentido ético e humano. Comenta-me muitas vezes que era triste para ele verificar que se o homem conhecia progressos em certos campos, noutros estagnava desoladamente. E esses setores, dizia-me ele, era o da ética, o das relações humanas e, sobretudo, o da filosofia. Costumava-se chamar a atenção para a verdadeira maneira de venerar o passado, a qual consistia em aceitá-lo e levar avante o facho do conhecimento. Mostrava-me quanta sabedoria há nas fábulas e apólogos que vinham de longínquas eras, perdidas origens da memória dos homens, mas ainda ali vivas a dar ensinamentos. Precisamos continuar, dizia-me ele. Nosso caminho não tem fim enquanto brilhe uma lágrima em olhos humanos. E incitava-me sempre ao estudo, ao saber, a um ideal de cultura que havia sido o de nossa família, que já dera um Gaspar Dias Ferreira, um José Ferreira, um Santos Valente, um José Dias Ferreira, um Castelo Branco e muitos outros. Havia que continuar, avançar, progredir. Bom, esse é o primeiro trecho da carta. Pelo menos, não sei se há alguma coisa anterior a esse trecho. A partir da citação que as filhas fizeram, né, é o primeiro trecho citado da carta, né, da Yolanda, citado pelas filhas Yolanda Lhuillier dos Santos e Nadiesda Santos Nunes Galvão, na monografia sobre Mário Ferreira dos Santos. Então, aí a gente já tem uma excelente notícia biográfica do Mário Ferreira dos Santos. A gente já vê uma inquietude, né, uma inquietação no coração desse moço, no coração desse menino,
plantada pelo pai, né? Bom, o pai do Mário Ferreira dos Santos era maçom, ateu e anticlerical, mas decidiu colocar o filho para estudar no Ginásio Gonzaga. O Ginásio Gonzaga era um colégio de jesuítas. Uai, como que um ateu, maçom, vai colocar o filho para estudar numa escola católica? E pior, né, dos jesuítas. Sendo que em Pelotas havia um ginásio dos maçons. Ou seja, o pai preteriu colocar o filho no ginásio dos maçons e preferiu colocar no dos jesuítas, né? Há uma excelente obra sobre o ginásio da maçonaria, né? O Ginásio Pelotense e a Maçonaria, uma face da história da educação em Pelotas. A autora é Diana Lange do Amaral. Não é a escola em que o Mário Ferreira dos Santos estudou, mas é a escola em que ele poderia ter estudado caso o pai dele, maçom, resolvesse colocá-lo numa escola da maçonaria. Mas ele não fez assim. Ele colocou o filho para estudar com os jesuítas, porque percebeu, certamente, que os jesuítas tinham a capacidade de desenvolver a propensão que o Mário Ferreira dos Santos tinha para a filosofia. E o Mário foi estudar com os jesuítas. E ali, nessa escola, ele aprendeu com esses padres jesuítas, aprendeu os elementos importantíssimos que iriam constituir, pelo menos, o espírito da filosofia positiva e concreta, que é uma filosofia que sai na cata, no recolhimento das verdades presentes em todos os lugares, em todos os períodos históricos. Ou seja, é uma filosofia que está para além do cronos e do topos, está para além da realidade cronotópica e avança em busca de uma transcendência, aceitando tudo aquilo que foi feito de grande em todos os períodos do pensamento humano, em todas as fases da história da filosofia. Ele aprendeu com os jesuítas que a filosofia tem de ser positiva. E ele diz mais, ainda nessa carta, né, que um padre o instruiu e disse que havia a necessidade de um método que reunisse todos os saberes, que reunisse todos os conhecimentos dispersos, de modo que as disciplinas não briguem entre si. E a filosofia positiva e concreta tem a pretensão de ser essa linguagem comum, essa metalinguagem dos conhecimentos. Ainda não vou entrar nos detalhes dessa metalinguagem, mas a filosofia positiva e concreta é uma metamatemática. É uma filosofia pitagórica e ela tenta conversar com todos os saberes, conversar com todos os campos do conhecimento humano. Então, isso não quer dizer que a filosofia seja a mesma coisa do que a ciência. A ciência tem um modo de investigar a natureza, no caso das ciências naturais, ou a realidade criada pelo homem, no caso das ciências humanas. A teologia é um outro tipo de conhecimento e a filosofia é distinto desses conhecimentos já citados. Mas a filosofia do Mário Ferreira dos Santos tem a pretensão de ter uma linguagem comum, de ser a linguagem comum entre os saberes. Bom, vocês já sabem que já foi plantado pelo pai do Mário Ferreira dos Santos, digamos assim, uma semente dessa busca do conhecimento, mas sobretudo uma semente que busca reunir os conhecimentos. E um padre amigo do Mário Ferreira dos Santos que o introduziu na filosofia, isso não está claro quem seria esse padre, mas há uma biografia, um áudio, cujo título é Biografia de M.F.S. Biografia de Mário Ferreira dos Santos, em que as filhas do Mário Ferreira dos Santos trata também desse assunto, além desse assunto estar sendo suscitado nessa carta, nessa carta citada aqui na monografia que elas escreveram, há também um áudio das filhas em que há pontos convergentes, né, do aspecto biográfico e filosófico do Mário Ferreira dos Santos. Né? Como é que surge, como é que desperta esse anelo do conhecimento e, sobretudo, esse anelo de certeza. Então, há necessidade de um método. E foi provavelmente o padre Bücher, B-U-C-H-E-R, com trema sobre o O. B-U-C-H-E-R. Não tenho muitas informações ainda sobre o padre Bücher, mas foi provavelmente ele quem introduziu o Mário Ferreira dos Santos
nesse universo. Foi provavelmente ele que ali no ginásio Gonzaga, já, né, no ginásio, o Mário Ferreira dos Santos teve notícia de alguns problemas fundamentais, que seriam os problemas que ele tentaria resolver, e certamente muitos desses problemas ele certamente resolveu, né? Bom, a filosofia positiva e concreta do Mário Ferreira dos Santos é o momento final da obra do Mário, né? O Mário, ele teve uma vida bastante movimentada, sob vários aspectos, né? Bom, ele nasceu na cidade de Tietê e aos 4 anos chegou em Pelotas. Fez Direito e Ciências Sociais em Porto Alegre, mas cursou também alguns meses ou períodos, não recordo agora, de Medicina, mas seguiu no curso de Direito e Ciências Sociais, se graduou em Direito e Ciências Sociais e chegou a advogar, né? Mário Ferreira dos Santos depois se mudou para São Paulo. Então há 3 cidades muito importantes aí no desenvolvimento do Mário Ferreira dos Santos, que é Pelotas, Porto Alegre, onde provavelmente ele conviveu com muitos intelectuais gaúchos, como a relato de que ele conviveu com gente do peso de Érico Veríssimo, Mário Quintana, e acredito também que com Augusto Maia. Suponho aqui que ele mandou essa carta para Augusto Maia, que é gaúcho. Provavelmente acredito eu que ele já conhecesse o Augusto Maia de outros tempos, né? Então, Pelotas é uma cidade absolutamente importante, Porto Alegre também, e São Paulo, né? É uma cidade absolutamente... São as 3 cidades mais importantes para a gente conseguir desenvolver melhor os aspectos biográficos do Mário Ferreira dos Santos e o desenvolvimento intelectual do Mário Ferreira dos Santos. Ele, em Porto Alegre, trabalhou para editoras. Como tradutor, eu já anunciei na primeira aula que o Mário Ferreira dos Santos traduziu do grego, traduziu Platão, né, o diálogo Parmênides, e traduziu também de Platão o diálogo Protágoras. De Aristóteles ele traduziu o Das Categorias, de Porfírio a Isagoge, de Hérocles os comentários aos versos áureos de Pitágoras, ele traduziu esses comentários e comentou os comentários. Do francês ele traduziu Amiel, Balzac, ele traduziu do alemão Vontade e Potência, Para Além do Bem e do Mal, Assim Falava Zaratustra, traduziu do latim, já anunciei também na aula anterior, o Duns Scoto, né, o De Primo Principio. Então estou falando aqui de várias línguas. Só disso aí a gente pode concluir um treino linguístico muito bom, né? O fato de ele conviver com homens de elevadíssimo treino linguístico, como Érico Veríssimo, Mário Quintana, já mostra que, sob esse aspecto, ele estava muito bem obrigado, para que pudesse fazer esse a mais que a sua filosofia certamente faz, né? Esse a mais já não é apenas literatura, né? A filosofia do Mário Ferreira dos Santos é um esforço linguístico sem igual. E é interessante que ele sempre antepôs a seus livros, sempre pôs logo nas primeiras páginas uma advertência ao leitor de que ele iria usar a ortografia anterior à reforma ortográfica que tinha sido feita por aqueles tempos, né? Então ele já não respeitou aquela reforma ortográfica, e os livros dele são escritos com as consoantes mudas para apontar ao étimo, para apontar para a origem da palavra, para a história da palavra na língua portuguesa. E ele mostra, com esse domínio linguístico, como é possível filosofar em português, né? Então a gente vê esses aspectos biográficos, né? Onde o Mário Ferreira dos Santos estudou, quais as pessoas com quem ele tratou, com quem ele conviveu, quais foram os professores, aqui eu citei o Padre Birra, e os familiares que o incentivaram nessa vida de estudos e no progresso intelectual, a ponto dele ter o maior empreendimento intelectual de que nós temos relato em língua portuguesa, né? Maior filósofo brasileiro, o Olavo diz também, o maior filósofo de língua portuguesa. Bom, então
o Mário Ferreira dos Santos buscou um método, né? O Mário Ferreira dos Santos buscou uma certeza. E o método do Mário Ferreira dos Santos vai permitir a ele essa certeza. O método por ele encontrado vai permitir a ele coordenar as disciplinas. A gente vai perceber que a filosofia do Mário Ferreira dos Santos é repleta de métodos, ela é repleta de certezas e ela é repleta de coordenação entre as certezas e de coordenação entre as disciplinas. Então, esses problemas plantados já na mocidade vão ser resolvidos pela Mathesis Megiste, vão ser resolvidos pela filosofia positiva e concreta. Bom, o Olavo explica, para nossa alegria, que a filosofia positiva e concreta, a filosofia do Mário Ferreira dos Santos, todos esses livros importantes que ele publicou nos últimos anos de sua vida, os últimos 15, 16 anos de sua vida, eles estão organizados num todo. Quem provou isso foi o Olavo, né? Quem não cita isso de antemão não está contando a história direitinho, porque de fato foi o Olavo quem fez por primeiro a exposição disso. Ele fez a exposição dessa matéria na introdução que ele escreveu à Sabedoria das Leis Eternas, em que ele explica que encontrou um pedacinho de papel numa escarcela, numa pasta do Mário Ferreira dos Santos, e nesse papelucho, né, como ele diz, nesse pedaço de papel, o Mário deixou escrito, né, a organização, né, pontos essenciais da organização, da terceira fase, pelo que eu recordo, da enciclopédia, que, casando com a primeira fase, dava para a gente montar o todo da enciclopédia. E aí o Olavo observou que a primeira parte da enciclopédia, que começa com filosofia e cosmovisão, vai até filosofia concreta e é composta por 10 livros. O Olavo observou que a primeira série, como ele chama, da Enciclopédia de Ciências Filosóficas e Sociais, a primeira série é composta por 10 livros. Começa com filosofia e cosmovisão, termina com filosofia concreta. A última série, porque são 3 séries, a primeira tem 10. A última série também é dividida por 10, né? E ela começa com a sabedoria dos princípios e termina com uma obra cujo título é Deus. Eu disse que ela também recebe a numeração até 10, só que às vezes um único livro ocupa 2 números, né? São 2 tomos de um único livro. Então a primeira série são 10, a última 10 e a série intermediária não tem a numeração. A primeira série é a síntese, a intermediária análise e a última é a fase concreta. Então, síntese, análise e concreção. Esse método de dividir a enciclopédia é também algo que está presente em todos os livros do Mário, mais ou menos, porque os livros começam por uma parte sintética, em que ele compendia a matéria já tratada por outros autores sobre aquele assunto, né? Então, há uma parte sintética, uma parte analítica e uma parte concreta. Então, a enciclopédia é dividida em síntese, análise e concreção. E os livros também, síntese, análise e concreção, por conta da divisão interna, ou pelo menos da exposição, ou pelo menos da tentativa de fazer a exposição dessa maneira, né? Com uma síntese inicial, a análise da parte sintetizada e a contribuição do próprio Mário Ferreira dos Santos com uma nova síntese, né? Que é a parte propriamente concreta. Bom, então essa é a estrutura da enciclopédia que foi exposta pelo Olavo de Carvalho na obra A Sabedoria das Leis Eternas, na introdução que ele escreveu ao A Sabedoria das Leis Eternas. Vamos ao 10º livro da primeira série. O 10º livro tem por título Filosofia Concreta. E a filosofia do Mário Ferreira dos Santos tem esse nome, Filosofia Positiva e Concreta. Então, o livro Filosofia Concreta é absolutamente importante e ele ocupa uma posição importante, a posição o número 10, e ele é o nome da filosofia do Mário. Filosofia Concreta é a filosofia do Mário. Filosofia Positiva e Concreta é o nome da filosofia, nome e sobrenome, digamos assim, da filosofia do Mário Ferreira dos Santos. Bom, então, a filosofia positiva e concreta do Mário Ferreira dos Santos é de um modo excelente expressa na filosofia concreta,
na obra Filosofia Concreta. Essa obra resume o empreendimento do Mário Ferreira Santos, pelo menos o da primeira etapa, né? Pelo menos a fase sintética, digamos assim, da sua filosofia. Estilisticamente, é um livro que acerta muito bem, porque é um livro de axiomática. Ele escreve em postulados, em axiomas. Então ele responde muito bem a pergunta por uma certeza, porque ele encontra certezas. Ele encontra certezas que valem para todos sempre e as expressa em axioma. E o método por ele empregado, que é o método da dialética ontológica, é também excelente, porque essas certezas têm uma raiz, digamos assim, essencial, elas têm uma raiz ontológica, elas têm uma raiz no ser, né? E ao mesmo tempo ele coloca elementos de dialética no livro, ele confronta as filosofias que a ele se opõem. Okay? Então, o livro Filosofia Concreta é um tratado de, digamos assim, matemática filosófica, é um tratado de axiomática ontológica, é um tratado cuja exposição responde a pergunta por uma certeza, e nós já vimos que o Mário Ferreira Santos busca uma certeza e buscava um método, e esse método é o método adequado para encontrar essa certeza. Então, o livro Filosofia Concreta, ele é, digamos assim, o resumo, é o fechamento da primeira etapa do pensamento do Mário Ferreira Santos, a etapa sintética. E ele tem um ponto de partida, um axioma fundamental, a partir do qual ele vai desenvolver toda a sua filosofia. Alguma coisa há. Alguma coisa há. Bom, alguma coisa há é uma verdade que você... posso até dizer, é uma verdade que você sente e não apenas que você entende. É uma verdade que pode ser comprovada sob o ponto de vista intelectual, pode ser comprovada sob o ponto de vista linguístico, pode ser comprovada sob todos os pontos de vista, inclusive sob o ponto de vista prático, digamos assim, né? Bom, quem ama sabe que alguma coisa há, quem odeia sabe que alguma coisa há. Mas mesmo sem entrar no mérito desse tipo de prova, né, de que há alguma coisa, o fato é que qualquer pessoa que tente negar que alguma coisa há, vai ter de negar de alguma maneira. Ou seja, a negação que tenta impugnar que alguma coisa há, a negação já é alguma coisa. Então, a primeira sentença que serve de ponto de partida da filosofia positiva e concreta, no livro Filosofia Concreta, é alguma coisa há. E é impossível negar, porque se você diz, esse alguma coisa é uma ilusão, mas a ilusão é a ilusão de um intelecto que ilusiona, que tem a ilusão. A ilusão não é um simples nada, a ilusão é alguma coisa. Bom, se você diz, que haja alguma coisa é só vontade sua, mas a vontade de algo é algo, né? Ter vontade é ter alguma coisa, né? Então, você diz que esse alguma coisa é uma simples ficção, mas a ficção é ficção de um intelecto que ficciona. É uma simples sensação. A sensação é a sensação de alguém que sente, que tem a sensação. Então, qualquer tentativa de impugnar que alguma coisa há e o nada absoluto não há, pela simples tentativa, já prova que há alguma coisa. Então, esse é o primeiro juízo, é a primeira sentença, é o primeiro enunciado que serve de ponto de partida, de ponto arquimédico para a filosofia positiva e concreta. Então, desse ponto de partida do Mário Ferreira Santos, ele vai extrair uma série de outras verdades. Ele vai falar de juízos virtuais, que são juízo no sentido lógico, né? Juízo é um ato intelectual em que eu afirmo ou nego uma coisa de outra. Então, exemplo, meu bebê é fofinho, né? Eu estou afirmando um predicado ao meu bebê, né? Estou dizendo que meu bebê é fofinho, né? Quando eu expresso por meio de palavras, eu tenho uma proposição, mas o ato intelectual aqui, meu bebê é fofinho,
foi um juízo. E o juízo alguma coisa há é o juízo que serve de ponto de partida para a filosofia concreta. Então, esse ponto de partida é impossível de impugnar. Ele é certo sempre. Porque sempre houve alguma coisa. Porque se você pressupuser que em certo momento não houve alguma coisa, e aí você vai ter de pressupor também que em certo momento houve o nada absoluto. E aí as confusões que nós vamos encontrar, podemos discuti-las no futuro, as confusões são muito grandes, as impossibilidades intelectuais são muito grandes, aquilo que a gente chama de aporia. Então, alguma coisa há e o nada absoluto não há, é incontestável. Essa é uma sentença apodítica, indestrutível, necessária, digamos assim, incedível, impossível de ceder, ou seja, é assim sempre. É necessário que alguma coisa, que seja verdadeiro, alguma coisa há. Então, esse primeiro juízo, alguma coisa há e o nada absoluto não há, é um juízo de caráter lógico, válido logicamente, melhor dizendo, é um juízo que vale ontologicamente, vale psicologicamente, vale sob todos os aspectos. Então ele serve de ponto de partida e ele já serve como resposta àqueles que acreditam que não há conhecimento do ser, que não pode haver progresso na metafísica. Mário Ferreira Santos está afirmando que há progresso na metafísica, que nós podemos partir de um juízo e descobrir outros e outros e outros juízos mais. Porque ele afirma que os juízos podem estar embutidos virtualmente. E aí a gente vê a teoria dos juízos virtuais do Mário Ferreira dos Santos. De uma sentença, nós podemos extrair um conjunto de outras sentenças que estavam ali não como possibilidades remotas, mas como possibilidades virtuais contidas naquele juízo. E onde que ele mostra esses juízos virtuais? No próprio livro Filosofia Concreta. Porque ele parte de uma sentença, alguma coisa há, e constrói uma teia de outras sentenças, 300 e tantas outras sentenças. E o interessante é que ele não diz, eu estava analisando algo e descobri esse juízo, alguma coisa há. Não. Ele descobre o juízo não por análise. Ele descobre o juízo não por cálculo. Ele descobre o juízo por intuição. Por intuição. Como ele mesmo chama, intuição apofântica, uma intuição iluminadora, né? Um clarão. Como se fosse como o poeta pensa num soneto, como o poeta pensa numa imagem poética e aquela imagem começa a ser expressa em palavras e depois ele apenas trabalha um pouco mais aquelas palavras, mas houve um clarão na mente do poeta. Com ele foi assim também. Ele, ainda que seja um filósofo, um matemático, ele não é um matemático que acredita que apenas da análise você pode encontrar a verdade. Na verdade, de fato, ele é o matemático da poesia. Aquele que acredita na intuição iluminadora, na intuição que está presente nos poetas, nos músicos, intuição essa que está presente nos santos, né? E está presente nos grandes filósofos. Ele estava, como é que se deu a origem do livro Filosofia Concreta? Ele estava numa aula, tratando de alguma matéria com seus alunos, e de uma hora para outra, ele, que era um excelente orador, parou. Imagina, se alguém que está falando, mesmo que não seja excelente orador, se parar de uma hora para outra, você vai ficar inquieto com a situação. Então ele estava dando aula e parou. Depois voltou a si. Ele não tinha saído de si, na verdade tinha entrado num si mais profundo, voltou para um si mais raso, né? E disse para os alunos que ele tinha acabado de ter uma ideia e precisava colocá-la no papel. E aí ele dispensou os alunos e não sei se ele estava em casa e foi para casa, e foi para algum outro local, ou se ele estava em outro local e foi para casa. Enfim, não sei onde ele estava. Ele estava dando aula. E aí ele colocou no papel todas as teses do livro Filosofia Concreta. No começo o livro tinha 200 e tantas teses, no primeiro volume, na primeira edição, de 1957. Depois ele fez uma segunda edição em 2 volumes, uma terceira edição em 3 volumes.
Aí ele foi aumentando o número de teses, mas a princípio ele intuiu lá as 200 e tantas teses de uma lapada, de uma vez só, e ele diz, em certo momento, em certo passo de sua obra, que isso aconteceu com ele, acho que umas 2 ou 3 vezes. Ele diz que é como um músico que intui todos os movimentos de uma peça, né? E aí depois apenas transcreve, né, a peça. E ele intuiu todos os movimentos do livro Filosofia Concreta. E depois ele apenas enxertou argumento, exposição, a parte dialética, né, a parte da confrontação, ele enxertou entre uma tese e outra, né? Então, o Mário Ferreira dos Santos, que desde a sua mocidade, por conta das instruções que seu pai lhe dava e por conta do contato com os jesuítas, desde a mocidade ele buscou uma certeza. Desde a mocidade ele buscou o progresso no conhecimento. Desde sempre ele buscou reunir os diversos saberes e descobriu que ele poderia solucionar o problema do fosso entre os conhecimentos. Ele poderia solucionar esse problema com o método. E ele diz também, em certo momento de sua obra inédita, que um professor, que eu suponho que seja também o Padre Bücher, desenvolveu uma parte desse método e entregou para o Mário Ferreira dos Santos, porque ele era novo, e disse: olha, você é novo, leve isso à frente. Eu não tenho maiores informações sobre isso, tem apenas uma declaração dele que é citada aqui na monografia sobre Mário Ferreira dos Santos, das filhas, escrita pelas filhas do filósofo. Então, nessa segunda aula, a gente encontrou de uma maneira mais próxima essa certeza que o Mário Ferreira dos Santos buscava, esse método que o Mário Ferreira dos Santos buscava, esse anelo de enxugar a lágrima humana, de reunir os saberes, ok? Mário Ferreira dos Santos tem vários métodos que eu vou explicar em encontros posteriores. O método desenvolvido no livro Filosofia Concreta é a dialética ontológica, mas há outros métodos dialéticos por ele desenvolvidos, como a dialética simbólica, a dialética noológica ou mesmo a dialética concreta, que é o título também de uma obra, a última fase do pensamento do Mário Ferreira dos Santos, a fase matética, de Matesis Megiste, né, Instrução Suprema. Há na fase matética uma obra inédita cujo título é Dialética Concreta. Mas fico por aqui, né, e espero que nós estejamos cada vez mais entendendo de modo claro essa busca por certeza do Mário Ferreira dos Santos, e no futuro eu irei de explicar com mais cuidado as primeiras teses do livro Filosofia Concreta, porque as primeiras teses, como também é exposto pelo Olavo de Carvalho, as primeiras 10 teses, elas têm correspondência com com o aspecto simbólico, né, do número 10 e o aspecto ontológico descoberto pelo Mário Ferreira dos Santos, aspecto ontológico contido também nos 10 primeiros números, mas também nos números subsequentes. Então, até as próximas aulas, fiquem com Deus e Nossa Senhora. Um abração.